Olá, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer todo mundo que veio aqui nos prestigiar. Para quem não conhece, a Kinder é uma marca de móveis infantis, os móveis que estão aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura infantil e tudo que está envolvendo esse universo hoje. Queria passar o microfone para os nossos convidados se apresentarem também. Então, começando com a Karina, da Lúdico. Boa tarde. Agradecendo a presença de todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Karina, artista visual. São meus os tapetes, os quadros que estão ambientando. Eu sou design gráfico, né? Eu vendo design gráfico. E hoje eu tenho essa linha infantil, né, que eu desenho todas as coleções. Então, eu tento trazer um pouco um olhar mais diferenciado, né, para a arte infantil. Acho que é isso. Boa tarde, pessoal. Obrigada, primeiramente, todo mundo está aqui prestigiando a gente, a Andressa pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre projetos infantis, que é algo que a gente... Bom, eu sou a Cacau, para quem não me conhece, e a gente vai ter esse bate-papo, né? Falando um pouquinho sobre os mobiliários, a integração, né? A importância da parte de design de interiores na educação infantil, na parte de desenvolvimento da criança, juntamente com a iluminação, e a Karina da Lúdico, que faz os desenhos nas paredes, ainda faz, né, Karina, os desenhos que trazem aí essa criatividade lúdica que a gente adora colocar nos projetos. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer por estar presente aqui com vocês, agradecer em primeiro lugar a Lutineira, que abriu as portas para a gente. Estou muito honrada. Eu, juntamente com a minha filha, Andressa, somos proprietárias da marca, a Kinder Design, e eu sou arquiteta, desenvolvo projetos infantis há muito tempo, e estou muito feliz com o desenvolvimento da marca, que está crescendo bastante. E como eu estava comentando aqui antes de começar, estava comentando para alguém, é o primeiro evento que a gente faz fora de São Paulo. Então, vocês estão sendo aqui homenageados por nós, tá? E só falar um pouquinho que a gente convidou a Cacau, porque ela é uma arquiteta que especifica bastante a Kinder e a gente tem uma afinidade grande com ela. E a Lúdico também, por essa questão, né, de ter essa arte visual. Eu acho que vai ser um bate-papo bem gostoso, trazendo um pouquinho do que cada um sabe. E depois a gente abre também para vocês e a gente vai passar um momento aqui bem gostoso com vocês. Bom, como a gente vai falar hoje sobre o design infantil e o desenvolvimento da criança, a gente vai começar trazendo um pouquinho um filósofo, o Jean Piaget. Ele foi psicólogo e biólogo. E ele trouxe uma forma muito inovadora para a época dele, do estudo, do desenvolvimento da criança, que ele começou a entender que o ambiente em que a criança habita e convive afeta diretamente no desenvolvimento dela, na criação de raciocínio e toda essa parte de como ela vai se desenvolver como adulto também. Então, tendo isso em mente, eu queria direcionar a primeira pergunta para a Cacau e entender com ela como que se dá o pontapé inicial para você desenvolver um ambiente infantil. Bom, acho que esse pontapé inicial, não só para ambientes infantis, mas para projetos em geral, acho que tem bastante arquitetos aqui, né? Eu faço projetos de interiores, mas eu acho que a premissa, né, o arranque, ele precisa começar com a conversa, né? Ouvir
ouvir esse cliente, né? Entender essas necessidades. Acho que é a primeira coisa. Acho que eu considero a parte mais importante de um arranque de um projeto, seja ele infantil ou não, acho que é a escuta. A partir dela, eu acho que a gente consegue entender melhor, né? Qual que foi a busca, por que o cliente te procurou? Então, né, quais são essas necessidades? Né? São necessidades ou são vontades? Porque são duas coisas diferentes também. Né? Às vezes o cliente chega com milhões de ideias, querendo colocar tudo em um quarto que a gente não consegue. Então, a gente precisa delimitar essa diferença. Então, entendendo o perfil do cliente, então, da criança, vamos falar da criança. Entendendo esse perfil da criança, sabendo a idade, quais são as necessidades, a rotina dela, eu acho que a gente consegue desenrolar aí o início desse projeto. Para depois a gente partir para o conceito em si, né? O conceito visual, que daí envolve as paletas de cores, algum mobiliário específico, né? Que para a gente saber se entra naquele projeto. A Kinder, eu especifico bastante a Kinder porque elas têm um mobiliário muito lúdico, muito interessante e muitos com usos que podem acompanhar a criança, né? Então, a gente... Porque ninguém quer... Eu acho que vocês percebem isso também. Nenhum cliente quer fazer um quarto para daqui a um ano mudar. Então, é importante a gente pensar nesse mobiliário que vai acompanhar por um certo tempo. Eu não estou dizendo que um bebê precisa ter a mesma escrivaninha com 15 anos, mas que tem essa flexibilidade de mudanças, né, para acompanhar esse crescimento. Então, acho que falei mais, né, do que a pergunta, mas o arranque para mim é a escuta. Eu acho que é o ponto mais importante, entender o porquê que essa criança ou esse pai, essa mãe escolheu você. E geralmente você escuta só os pais ou as crianças tendem a participar também das reuniões? Dependendo da idade, tem alguns pais que eles não querem. Às vezes já conhecem o perfil do filho e falam, não vou abrir porque não tem condições, você não vai conseguir, vai abrir muitas opções. Mas eu acho extremamente importante a participação dos... Até para eles terem uma autoconfiança. Eu acho que quando a criança... ela percebe que ela pode fazer parte dessa transformação, então a gente está ajudando a ela a ter um autoconhecimento, ter, né, a parte criativa que a gente também tenta, né, mas principalmente a autoconfiança. Né? Então, eu acho que sim, é muito importante, mas eu sempre questiono os pais primeiro. Se existe essa... E é muito legal, porque ali a partir dos 6, 7 anos, eles sabem o que querem, sabem e não sabem, porque na verdade você pergunta sobre as cores, né? Qual que é a referência de cor que essa criança tem? Ela tem referência de cor das massinhas de modelar, que são cores primárias. Então, muitos gostam de lilás, verde da cor da bandeira, e que muitas vezes a gente não, né, acaba não utilizando, mas a gente tem a ideia, né, do que ela acha que gosta, porque ela ainda não tem essa opinião totalmente formada, mas a gente consegue ir direcionando. Então, acho muito legal quando eles participam. Muito legal. Entrando nessa parte dos móveis lúdicos, queria perguntar para a Marta como que é o desenvolvimento de novas peças e novos designs infantis. A gente, na Kinder, preza muito por trazer a natureza para o universo infantil. Principalmente porque... Desculpa. Nós somos seres da natureza. Nós somos... Hoje em dia, né, não mais, a gente tem uma vida mais prática, mas originalmente a gente é um ser da natureza. Então, quando a gente traz para a criança elementos da natureza, como a gente gosta de trazer a cadeira borboleta, a cadeira abelhinha, a cadeira coelho, as cadeiras que representam animais, eles amam. Por quê? Porque existe essa ligação muito forte da infância, né?
ligada à natureza, de qualquer ser humano, mas a infância principalmente. E aí que vem a questão lúdica, né? Então, quando você traz esse lúdico para as crianças, você abre para a criança a possibilidade da imaginação. Então, uma criança que tem a possibilidade de criar as brincadeiras, de criar as suas ideias, de criar as suas histórias, é muito importante. Então, quando a gente desenvolve uma peça dentro do design infantil, pensa muito nesse aspecto, porque a criança ela tem essa necessidade, né, de criar. Aí também vem a palavra, né, criança criar. De repente pode até ser que tenha vindo daí, que a criança realmente tem muita imaginação. E eu comento muito que a gente tem que dar a possibilidade para as crianças criarem, mas não encher de informações, né? Então, um quarto que tem muita informação atrapalha a criação da criança também, né? Então, a gente tem que, quando pensa na criação de um mobiliário, na criação de um projeto, tem que alimentar esse ambiente com essas necessidades que a criança tem, numa dose certa, sem exagero, e que possibilite ela de fazer aquilo que é daquela fase dela, que é do imaginário, e de criar, e de, principalmente, que eu falo, que é o de brincar. Porque a gente usa muito falar que brincadeira é coisa séria. E, realmente, na infância, a criança precisa brincar. A criança precisa estar aberta à brincadeira, porque é nas brincadeiras que ela vai aprender. Então, é muito importante, quando pensa num projeto para a criança, pensar que ela precisa brincar. Tá? Então, é isso. Agora, um pouco mais direcionada para a Karina, queria saber, da sua perspectiva, qual que é a importância da arte para as crianças e o desenvolvimento delas? Eu acho que vem muito na linha do que a Marta estava comentando, né? Eu acho que a arte, é mesmo para todos nós, né? Ela é um estímulo. Então, eu acho que traz essa poética para a vivência, sabe? Da criança. Dela poder imaginar, criar as suas próprias ideias, possibilidades, né? Eu vou com meus filhos, né, em museu, e é muito curiosas as perguntas que eles fazem, que é coisas que eu nem parei para pensar. E possibilitar isso para a criança, né, ter esse ambiente favorável a isso, eu acredito que faz com que elas se sintam confiantes em concluir determinado raciocínio, em imaginar determinadas coisas que elas ainda não tinham, né, imaginado. Então, acho que a arte é muito isso. E tanto que nos meus projetos eu sempre tento deixar o mais abstraído possível, né? Como se fosse um start, um convite para imaginar, né? Ou em relação às cores, ou às curvas, né? Então, a intenção, às vezes, nem foi aquela e a criança acha que é aquilo, e porque para ela, dentro da semiótica dela, dentro do mundinho dela, né, do que ela conhece, aquilo fez sentido, né? Então, eu acho que a arte é essa maneira sutil desses insights, né? Sem muita entrega, sem muita... não ofertar já com tudo, sabe, assim, resumido, né? Ela chega naquele... e eu acho que a arte, ela vem para trazer, né, mais essa vivência, essas conclusões para a criança. Agora uma pergunta para o Filipe. Como você enxerga a importância da iluminação para os ambientes infantis? Então, justamente partindo da visão do psicólogo Jean-Piaget, a criança se forma
através da interação com o entorno. É uma dos momentos educativos maiores, coisa que antes não era pensada assim. Engraçado que eu falei isso para meu filho, falei, óbvio, pai. Então, não era tão óbvio antes. E a luz então entra como? A luz também é um elemento, um pouco como a arte, como o design, tudo, que solicita, estimula. E tem muitas coisas que a criança começa a poder interagir com o objeto e ver uma causa e efeito. Tipo, pegar uma bola assim e abre e a criança fica surpreendida com isso, divertida. É um estímulo imenso. Além do fato, tudo bem que ainda mais profundo tem o fato que a criança aprende muito com a visão. E a visão é um dos sentidos mais aguçados e pelo qual aprendemos. E a luz, a forma como a luz se difunde no espaço, determina o visual que você tem. Então, também a questão dos efeitos, dos cenários, de ter cenas, tanto do ponto de vista do estímulo, de ele interagir com o entorno dele e poder mexer até nas luzes para ir focando. Mas quanto também justamente a luz para cada momento, porque tem um momento do descanso e lá a gente tem que prever absolutamente uma luz que não seja mais tão estimulante, mas que seja uma luz para descansar. Então tem muito na verdade, eu acho que achei muito legal esse tema de hoje em relação à luz, porque é a base do nosso trabalho. Assim, a gente sabe trabalhar com as crianças, pode saber trabalhar com os adultos. Eu sempre falo muito assim em projeto, né? Que o projeto de iluminação, ele é 50% do projeto de interiores. Para mim, eu considero. Porque não adianta você, né, a gente desenhar tudo lindo, maravilhoso, olha, a marcenaria mais linda, o mobiliário mais incrível e errar a luz. Acabou com o nosso projeto, não é? Então, é extremamente, assim, para mim é fundamental ter uma boa iluminação. E o quarto sendo um lugar de descanso, né? Descanso na maioria das vezes, porque, obviamente, alguns querem também um pouco de estímulo, mas eu acho que é fundamental ter um projeto Luminotec. Acho que trazendo um pouco disso que o Filipe falou, da curiosidade das crianças, como ambientes infantis podem estimular a criatividade, a autonomia e essa independência para as crianças? Eu acho que você ensina a criança a pensar. Então, nos quartos, né, que eu acho que é importante para você fazer a criança ter esses estímulos, né? Eu acho que primeiro fazer um projeto pensado para determinada função, né? Isso naturalmente já vai estimular ela a ter a criatividade, a autoconfiança e você me pergunta mais. E a autonomia. Mobiliários na escala das crianças. Né, cuidar com as texturas e cores. Então, acho que sempre é um conjunto de fatores que a gente precisa pensar quando a gente está projetando, né, um dormitório infantil. A segurança, então, se tem quinas, se não tem, né, a altura desses mobiliários, espelho na altura da criança para que ela possa ela mesma se vestir sozinha, ela pegar os livros na estante, por isso da escala, mobiliário na mesma escala. Então, acho que é isso. A questão também dos brinquedos, né? Você criar, a gente tem muito na Kinder os baús, né, com rodinha, cestos, muitas vezes os cestos identificados, às vezes com um nome escrito, sei lá, brinquedos ou escrito em inglês. A organização das crianças ou usar algum elemento, né? Então, sei lá, no cesto colocar a carinha de uma boneca, um carrinho. Então, as crianças vão sabendo aonde guarda os brinquedos. Então, ensinar
a brincar, sim. Eu acho que o adulto tem que brincar muito com os filhos, né, com as crianças, que eu acho que a presença do adulto é importante, mas eles saberem que quando acaba a brincadeira, eles saberem guardar. Então, a linha Montessori, né, essa ideia é realmente essa das crianças terem esse acesso e saberem que eles vão ter a autonomia para brincar, para utilizar tudo que está no quarto, mas que eles vão ter também que voltar e organizar. Eles vão aprendendo a serem adultos que têm um começo, meio e fim, são adultos que vão ter mais segurança, né? E falando também um pouco sobre a linha Montessori, que a Cacau comentou da escala, e no começo também você falou sobre ter os móveis que não vão ser os móveis de... O bebê tem um móvel de 15 anos. A partir do momento que o ambiente tem a escala daquele ser que está usando aquele ambiente, aquilo dá uma sensação de pertencimento àquele ser que está ali. Então, a criança, em primeiro lugar, ela sente que, puxa, desenvolveram para mim esse ambiente. Ela sente aquilo. Ela se sente valorizada porque os pais pensaram nela. Então, tem uma série de questões envolvidas em um projeto infantil que realmente eu tenho pena quando a criança é muito pequenininha e os pais já querem colocar tipo uma cama de casal para a criança e já querem pôr a escrivaninha mais alta. Eu acho que perde essa fase onde a criança realmente ela vai se sentir dona daquele espaço, né? Então, desde pequena, ela já vai ter esse pertencimento que é muito importante no desenvolvimento da criança. Também com a iluminação, um pouco o que falava antes, algumas luminárias com que eles possam brincar, se relacionar pessoalmente. E também o fato de criar luzes diferentes para diferentes momentos e até regiões do quarto, faz que ela determina, né? Ela decide qual ligar. E já aconteceu de entrar em casas de clientes onde via que a criança usava determinadas luzes que preferia, ou pelo menos no momento que eu vi. E ela que determina qual luz acender. E já esse aqui é também uma forma de a criança ser educada a ter uma autonomia, a ter um domínio sobre a realidade. Isso é muito interessante, muito realmente, porque é verdade, quando você tem só uma luz lá no centro, liga e desliga, não tem muito estímulo, não tem muito o que decidir, tadinha. Mas eu vou falar uma coisa que deve deixar teus projetistas aqui tudo maluco, né? Que é o tal do RGB que as crianças querem agora. Muitos. Eu lembro que a gente estava montando um ambiente, né? E a gente coloca LED nas plataformas e tal. E a criança entrou e falou: não, mas mamãe, eu quero isso. Aí mostrou a foto. Não, de verdade. A mãe falou assim: mas filho, isso parece um motel. Eu fiquei pensando: mas a criança sabe o que é um motel? Aí eu falei: olha, fica tranquilo, porque isso é moda. A criançada quer. A gente abomina, porque o ambiente fica vermelho, fica azul, fica verde, fica rosa, fica realmente muito forte. Mas os famosos TikTok, as dancinhas, as crianças realmente é uma moda. Então a gente precisa realmente acompanhar isso também, né? Porque se as crianças querem, as crianças batem o pé. E aí tem a possibilidade de não existir no quarto isso. Então tem o controle, quando quer acende, usa e depois tchuf, né? Para meus filhos chegou com a coisa de TikTok, que era uma nuvem feita de algodão. Vamos comprar uns sacos de algodão, fizemos essa loucura com a fita dentro do RGB. Gente, ficou muito legal, quase queria montar no meu quarto. Pensando aqui em como colaborar, né, nessa parte da autonomia, né, das crianças
Pode ser da parte da criatividade também. Da parte da criatividade. Eu acho tão importante quanto, né, esse olhar da altura dos móveis, né, tal, de não trazer coisas muito entregues para dentro do espaço, né, aquela tema, né, coisa muito temática, né. Talvez se a criança gosta de determinados temas, dá o tom, mas não talvez brincar com isso com os personagens, bonecos, coisas que são de afetivos, né, para eles, mas não exagerar assim, né, para que a criança possa ali dentro criar um mundo de imaginação dela, né? Esse mundo não precisa estar pronto, né? Eu acho que isso estimula e favorece essa autonomia, né? Do criar mesmo, né? Quero aproveitar e já emendar na próxima pergunta essa parte das cores nos quartos. Como vocês enxergam essa harmonização das cores e, por exemplo, quando vai colocar uma obra de arte versus os móveis, para não ficar um excesso de cor, a iluminação também, qual o melhor tom, aonde chegar, como escolher as cores que vão fazer com que o ambiente ele fique aconchegante, não um excesso, enfim. Eu sempre falo que quando tem um arquiteto por trás, minha vida é mais fácil. Porque eu acho que vocês têm um olhar mais global, né, assim, do ambiente, né? E essa troca fica mais fácil, né? Porque o cliente, ou às vezes até mesmo o mini cliente, porque muitos clientes deixam a criança, né? Ele não sabe muito bem, ele gosta de determinadas coisas, mas ele não vai saber, né, decidir isso, né? Então, eu vou até deixar a Cacau falar primeiro, porque eu acho que vocês têm esse olhar mais geral das coisas. Eu acho que quando a gente projeta, né, faz algum projeto com propósito, a cor, ela sai do protagonismo, minha opinião. Eu acho que ela sai do protagonismo e entra para a gente trabalhar isso como uma ferramenta específica, né? Uma ferramenta que pode beneficiar o que aquele cliente vai buscar. Então, é estímulo, é calma, são coisas lúdicas. Então, por isso da conversa inicial, que eu acho que é tão importante, porque ali a gente vai conseguir entender o cliente. Até a pergunta de onde os filhos estudam é importante, porque isso diz muito da família. A gente sabendo para onde foi direcionada essa criança. Quer dizer que os pais têm esse pensamento, porque geralmente a gente tem afinidade com a escola que a gente acredita, né? A grande maioria. Então, é isso que eu acho assim das cores, né? Acho importante ter as cores, mas para depois a gente pensar no equilíbrio, a gente precisa dosar, acho que é a parte mais desafiadora depois, né? De quanto de estímulo e quanto de descanso. E eu acho que as cores, ela tem um poder de criar uma atmosfera. Então, se você já definiu, né? O quarto vai ser azul. Você já definiu o norte, né? De todo o projeto. Então, por isso que a conversa é sempre o ponto de partida mesmo. E aí, quando chega para mim, essa conversa já aconteceu. Então, o projeto já está um pouco mais, né, desenhado. E aí eu consigo contribuir melhor. Só para alinhavar, então, aqui o que a gente comentou, lembrando um pouco do que eu falei lá no começo, que as cores, eu acho que fazem parte do universo infantil. Eu acho que realmente traz alegria, né? Eu me preocupo quando eu pergunto para uma criança: que cor você quer? Já aconteceu isso. Que cor você gostaria no seu quarto? Ele fala: branco. Eu falo: nossa, mas não quero, não, branco, é branco. Então, assim, quando uma criança não traz nenhuma referência de cor, é preocupante, porque a cabeça da criança é colorida. Mas, de novo, lembrar que sempre tomar os devidos cuidados no projeto
de não hiperestimular a criança. Então, procurar ter uma combinação de cores gostosas, agradáveis, né? Acho que tem infinitas possibilidades, né? Tem azul que acalma, tem azul que deixa mais forte, tem o uso do vermelho. Poxa, é legal usar vermelho, não exagera no vermelho, mas é legal ter uma pitada de mais forte para a criança. Então, saber colocar de uma maneira certa, sem hiperestimular a criança. Isso aqui, quero acrescentar, tem uma questão muito técnica sobre a cor. Cuidado, tipo, azul, aí você começa a usar todos os tons de azul, deixa tudo azul. Isso aqui é terrível. Na verdade, existe uma questão física, não sei se vocês já viram, de ter instalações, você entra num quarto tudo azul, depois de 5 minutos você sai, num quarto branco, você vê vermelho. Por quê? Porque nós temos nos olhos uns fotoreceptores que precisam compensar a cor da luz do sol, que pode ser no atardecer ou de uma luz, para procurar o branco. Então, quando é azul, bota vermelho, 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 para você conseguir naquele azul tudo, porque ele interpreta que aquele é o branco. Então, existe um fato físico. Então, sempre cuidado, usar um pouquinho de cores complementares para não ter uma dominância e ter realmente essa ida para a cor. Depois, do nosso ponto de vista, a iluminação é principalmente privilegiar fontes de luz com cores, porque tem fontes de luz que não tem cor. Então, aquele famoso IRC que tem as lâmpadas, que quanto mais próximo ao 100, melhor é. E, com certeza, como a iluminação artificial é mais para a noite, luz cálidas, para não deixar a criança acordada. Aliás, já pouquinho, não sempre estão na tela. Se estão na tela, tem luz branca no quarto, para pegar sono, para acalmar, realmente é muito difícil, porque foi até demonstrado que nessa luz mais branca tem um bloqueio da melatonina. Na luz amarela você começa a poder liberar melatonina e poder descansar. Então, isso, muito tecnicamente, o que posso acrescentar. Cor não é só estética, né? Tem a parte biológica mesmo. É o que ela reflete, né? No nosso bem-estar mesmo, né? Já entrando um pouco no assunto que o Filipe soltou a bola aqui, em relação a... Hoje em dia, acho que a gente tem um grande problema em relação às crianças, que são as telas. Cada vez mais está sendo usado mais, e o Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais no mundo todo. Em 2022, foi feita uma pesquisa que, na faixa etária dos 9 aos 17 anos, 92% das crianças, adolescentes daquela faixa usavam o celular, redes sociais e as telas. E foram feitas já diversas pesquisas que esse uso excessivo das telas, o cérebro da criança ainda está sendo desenvolvido, né? Então, esse estímulo que é muito fácil, você não interage, você só desce, vai descendo, scroll ou vendo um vídeo, e você não está raciocinando propriamente o que você está vendo, ele prejudica o desenvolvimento do cérebro, das sinapses daquela criança que vai se tornar um adulto, que eles estão dizendo que está havendo um emburrecimento de uma nova geração. Então, acho que um dos grandes desafios hoje em dia é como tirar as crianças da tela. E queria entender, então, de vocês como vocês acham que os ambientes infantis podem ajudar para que as crianças saiam das telinhas. Nossa, se alguém souber, me conta. Porque é um grande desafio. Eu acho que é o maior desafio das mães hoje. Eu tenho um filho de 15 e um de 13, então não são tão crianças, mas é uma fase que não sei mais direito o que fazer. Mas pensando em como tentar, pelo menos como uma tentativa, eu acho que os ambientes eles têm que ser mais
multissensoriais hoje em dia, né? Se a gente conseguir prender a atenção dessas crianças com algum estímulo físico, né, verdadeiro, diante das telas que estão consumindo essa geração, com cheiros, com músicas, com texturas, eu acho que é o caminho que a gente deve tentar, né, daqui para frente, porque realmente é um desafio. Eu não sei se alguém tem uma ideia melhor. Os pais estão cada vez mais terceirizando o filho, né? O termo é esse mesmo, é terceirizar o filho. Então, para não atrapalhar a conversa, dá o celular, para comer mais fácil, dá o celular. Então, eu acho que é uma conscientização, primeiro, que vem deles. E na parte nossa, né, que a gente está trabalhando na área de design, na área de desenvolvimento ali do ambiente, uma ambientação, está criando a iluminação, está criando as imagens, né, o projeto, os móveis. A gente tem que tentar ofertar em um projeto possibilidades. Por exemplo, é muito legal numa brinquedoteca ter uma lousa de giz. O contato com o giz, aquele giz é uma coisa muito importante para a criança. Então, a criança precisa ter contato com objetos, com madeira, que nem a Cacau falou, com texturas, porque a telinha, ela tira isso da criança. Criar experiências, né? Tentar criar experiências, exatamente, né? Sem forçar. Por exemplo, tem o cantinho da fantasia. As crianças amam fantasia. Então, hoje, às vezes eu vejo assim, até os pais falam, minha filha não gosta de fantasia, não. Como é que você sabe que teu filho não gosta? Talvez, será que você colocar uma arara ali com umas fantasias penduradas, será que ele não vai querer colocar? Coloca um varãozinho com umas fantasias e põe o espelho do lado para você ver se seu filho não vai se vestir e olhar no espelho, se sentir um super-herói. Então, eles veem na tela o super-herói, mas eles gostam de ser o super-herói, né? E então, eu acho que a gente tem que dar uma insistida nos ambientes lúdicos. Muitas vezes, os pais não fazem uma brinquedoteca dentro da casa, mas o quarto vira um espaço que é espaço de dormir, espaço de brincar. Então, muito importante incentivar o cantinho da leitura, tá? Porque o livro é um lugar onde a criança desperta a imaginação de uma maneira. Então, ter ali prateleiras com livros, ou um livreirinho, uma poltroninha gostosa, né? Que dê um aconchego, que a criança possa sentar com o pai, ter a hora de dormir, que vai ler um livrinho. O livro é muito importante. Então, acho que existem muitas coisas que a gente pode, como profissional da área de decoração, ofertar, muitas vezes, até sem os pais estarem pedindo, entendeu? Sem incluir no projeto, insistir com aquilo, né? Acho que é importante. Brinquedos interativos, né? Isso. Tentar introduzir ao máximo os brinquedos interativos. Mas engraçado, né? Sobre a lousa, que é uma coisa, porque os meus projetos é muito isso, né? Eu brinco muito com... Eu coloco muito essa coisa dos brinquedos de madeira, essa coisa interativa. Os pais não querem mais lousa, porque é suja. Porque suja. Porque meu tem filho alergia. vai ter alergia. Aí você vai colocar o de caneta. Não, mas vai riscar o tecido. Mas vai riscar a parede. Então, vai riscar a parede. É outra coisa. Você tem que criar num ambiente desse a possibilidade do filho aprender a riscar a luzinha e aprender que ele não pode riscar fora. Então, se riscar fora, vocês não, sabe, o pai não vai fazer um escândalo, porque aquele espaço é dele. Então, essas coisas que a gente tem que, quando faz um projeto, tentar orientar os pais também, sabe? Alertar sobre isso. Puxa vida, você não quer pôr a lousa? Você está vendo como está hoje em dia? Menciona sobre isso, sabe? Como estão as crianças com tela e tal. Por que você não possibilita para o seu filho uma casa que ele possa ter mais interação com
com a lousa, com vocês, com a leitura. Então, a palavra do profissional, na hora que está com o cliente, é muito importante, é muita responsabilidade também nossa. Tá? Então, eu acho que cabe a cada um também ganhar essa responsabilidade. Tudo bem, eu falei que a responsabilidade é dos pais, mas a gente ganhar essa responsabilidade na hora de um projeto e falar, insistir, sabe? Vamos pôr uma piscina de bolinha, vamos fazer um escorregador, sei lá, criar possibilidades para o brincar, porque a criança gosta de brincar. E até para, né, tirar desse sedentarismo, né? Tirar do sedentarismo. Pensar em opções em que tragam movimento, né? Fazer brincadeiras de equilíbrio, sabe? Levar para o jardim, pôr a criança, pôr o pé na terra, qualquer coisa que remete à natureza, que você se recarrega, né? Então, tudo bem, aqui vocês são de Ribeirão, eu sou de São Paulo, né? Então, eu dou um desconto para mim. Um pouco mais. Eu acho que aqui vocês colocam mais, né? Mas... enfim, eu acho que é um tema muito importante. A gente está falando do futuro da humanidade, tá? Então, a gente tem a inteligência artificial que está vindo. A inteligência artificial, ela veio para trazer benefícios, só que a gente tem que saber ensinar para essa geração que está vindo a pesquisar, a se informar, qual que é a informação correta, né? Tem tantas notícias erradas na internet e, que nem eu mencionei da luz, né? Dos quartos, que as crianças querem o RGB por causa do TikTok, etc. Essa exposição, né? As crianças querem um quarto bonito, porque elas vão fotografar, elas vão postar, elas vão colocar no TikTok, vai fazer a dancinha. Então, eu não sei como que a gente... Assim, o que mais a gente poderia ajudar a mudar e a melhorar essa questão das crianças estarem na telinha. Mas a gente precisa se sentir responsável por isso também. Complementar mesmo. Como mãe? Eu acho que como mãe. É um espaço que oferta, né? Oferta ali possibilidades, né? Então, trazendo a coisa do Montessori, de ter as coisas na altura, né? De estar visível. Muitas vezes minha filha não lembra as coisas que ela tem, né? Assim, ela gosta de fazer pulseirinhas, sabe? E às vezes isso fica tudo guardado, porque é uma bagunça, né? É uma baguncinha, e a gente não quer baguncinha. E às vezes esse ambiente deles precisa ter um pouco, né, disso, um cantinho que é onde ele se acha, né? E eu acho que é uma construção, né? Não dá para virar a chave de uma hora para outra, né? Então eu acho que é construindo isso, né? Essas importâncias da leitura. Eu tenho 2 filhos. Uma gosta de ler, o outro não tem. Então, eu tento incentivar um pouco mais. Então, eu acho que realmente, né, assim, nós, enquanto profissionais que estamos atuando nesses ambientes, né, muitas vezes desde um quarto de bebê, se nós já estivermos, né, com essa consciência, já é um passinho, né? Talvez, não sei, igual a Cacau falou, se alguém souber, né? Nos diga. Eu vou até dar um exemplo. A gente, no Dia das Crianças do ano passado, a gente fez uma festa lá em São Paulo e a gente convidou alguns arquitetos que tivessem filhos e a gente fez um evento no Instituto Gustavo Rosa até. A gente trouxe um porta-lápis que a gente fez alguns objetos. O porta-lápis e a cadeirinha que remete à arte do Gustavo Rosa, né? E a gente fez lá no Instituto e tinha umas arte educadoras, né? Umas pessoas que iam ensinar as crianças a fazer a arte. A gente deu para cada criança um banquinho que tinha uma capinha de tecido e a criança podia pintar e criar o que quisesse, como se fosse uma tela, mas pintar. E eu, sinceramente, eu fiquei bastante impressionada. Tinha mais ou menos mais de 50 crianças. Então, primeiro que estava todo mundo preocupado como que aquele evento ia ser, porque
a gente estava bem orientado por essas artes educadoras, mas a gente estava preocupado que ia ser uma bagunça, né? Porque 50 e poucas crianças. Mas não, as crianças sentaram, se compenetraram, pintaram, levantavam para pegar o material, porque tinha colagem, eles podiam fazer várias coisas na arte deles, né? Cada coisa que eles queriam, eles levantavam, escolhiam, pegavam, voltavam, com uma compenetração. E eu senti que cada um que fez aquele banquinho saiu dali com muita alegria, sabe? Então, eu acho que falta oferecer isso para as crianças, sabe? Falta ter a arte, né? Falei da leitura, mas a arte também. Que criança que não brilha os olhos quando vê um vidrinho de tinta e um pincel, né? Um giz de cera. Então, ofertar isso para a criança. Eu acho que a infância está precisando muito desse resgate. Eu acho que da nossa parte, tão suja, vamos pensar em tecidos laváveis, né? Vamos pensar em tapetes que você coloca na máquina. Tem várias opções hoje, né? Então, porque não dá para projetar mais coisas que ninguém pode usar, ninguém pode tocar, não coloca o pé, não levanta. Eu acho que não cabe mais, né? E aí a criança tem que saber que no livre, não. Tem o espaço dele. Inclusive, agora a gente vai ter um lançamento, a gente vai ter alguns produtos estofados e dentre deles, um vai ser um tecido da JRJ que é de área externa, mas a ideia é usar em ambientes infantis mesmo do lado de dentro, para que se a criança riscar com canetinha, porque é isso, a criança vai... É fácil de limpar, então, exatamente isso que você falou. E acho que muito uma coisa que o Felipe falou em relação à iluminação, às vezes isso das telas também gera muito estímulo para a cabeça da criança e fica muito aquele negócio e daí não consegue dormir direito e o sono é muito importante também para o desenvolvimento da criança. Então, acho que essa parte da iluminação, ela também entra muito... Ela não está relacionada a como tirar necessariamente a criança da tela, mas a como dar mais essa qualidade de sono, de vida também, e fazer com que as crianças consigam se acalmar mais, consigam ter ali um momentinho delas, querer ler um livro, ter o cantinho da luzinha delas. Acho que ajuda muito também. A luzinha do livro, eu tenho até uma foto que eu, durante muitos anos mostrava meus filhos com o livrinho e a luzinha que vinha de trás, iluminando. Eu adoro aquilo, é um estímulo mesmo. Então tem coisa, tudo que falamos é isso, criar estímulos é uma coisa que nós podemos agregar. Lógico que depois tem que ter pais que queiram aquilo, isso... Mas por nossa parte é tudo isso, criar os estímulos para poder sair, viver a realidade tangível, né? E ainda mais, eu não sei, a quem que tiver agora, filhos, pelo amor de Deus, atrasa o máximo possível pô-lo na frente de uma tela, pelo menos 3, 4 anos, porque depois vira, né? Você deu uma vez e sempre demanda. Vamos, isso já é para educadores, né? A nossa parte é isso, criar estímulos. Exato. Eu, com a luz, criar uma luz bem legal para a noite, acalmar e eventualmente, se pensar mais a abrir um livro que é um dispositivo, né? A ideia era justamente trazer essas reflexões e pensar nos ambientes infantis que, enfim, as crianças são o futuro, né, do mundo. Então, como a gente ajudar que elas tenham uma infância melhor e sejam, consequentemente, melhores adultos também. Então, queria agradecer muito todos que estão aqui, tanto no talk, tanto os que vieram nos prestigiar. Quero dar uma palavra final, na verdade, fechar um pouco o evento, fazendo um pouco de propaganda, é lógico, né? Eu vim até aqui de São Paulo, até aqui. Mas, enfim, eu estava comentando com você, num grupinho que estava aqui, que
muitas vezes os arquitetos, né, tem uma casa inteira para fazer o projeto, tal, e a gente se depara na Kinder com muitos arquitetos que não curtem tanto fazer projeto para criança, ou que gostam muito, né, e trazem o projeto completo, e a gente brinca que a gente transforma aquele projeto, a gente kinderiza o projeto do arquiteto. Então, contem com a gente quando vocês tiverem algum projeto, quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Enfim, a gente já está aí há um bom tempo no mercado, e eu estou trazendo também de anos que eu já faço projeto para criança, trazendo muito da minha bagagem para Kinder, e a gente, enfim, pode trocar ideias, pode evoluir um projeto, às vezes um projeto que vocês estão lá só com um livreirinho, uma poltroninha, de repente a gente pode sugerir, enfim, objetos, peças e coisas que possam agregar no projeto de vocês. A gente tem uma equipe lá em São Paulo que pode ajudar, tá bom? Contem com a gente. E quero agradecer de novo, né, a presença de todos vocês e principalmente você que nos abriu as suas portas para a gente estar aqui. Obrigado a vocês, que foi um imenso prazer. Vocês nesse tema que, aliás, tão importante. É um tema muito, muito importante, além de ser prazeroso, gostoso, divertido, mas é o futuro da humanidade. Com certeza. Obrigado mesmo por vocês.